Olá, crianças, boa tarde. Então, conforme eu falei hoje pela manhã, eu estava, estava pendente com vocês a aula de ciências da página 117, tá bom? Ignore essa arte aqui de um senhor Benjamin que fizeste com pincel permanente. Então, ignore. Então, vamos lá. Ciências, página 117. A aula que deu aquele pequeno problema lá. Então, o tema é objetos opacos, transparentes e translúcidos. Quando a luz ela atinge um objeto, então pode ocorrer três situações. Né? Isso, o que pode acontecer? A luz ela pode ser absorvida por esse objeto. A luz, ela pode atravessar o objeto ou ela é refletida pelo objeto. Olha que interessante. Então, existe aí três situações que ocorrem quando uma luz está diante do objeto. Então, ela pode ela pode absorver, a luz ela pode ser absorvida pelo objeto, ou a luz pode atravessar esse objeto, ou até mesmo ela pode refletir pelo objeto. Então, nós vamos entender os tipos de objetos que existem. Objetos opacos, objetos transparentes, objetos translúcidos. Então, a primeira parte aí na página 117 são os objetos translúcidos. Então, quando a luz ela é absorvida, tá? Então, a primeira opção aí, quando a luz é absorvida pelo objeto. Então, quando a luz ela é absorvida pelo objeto, o que acontece? Então, ela não é capaz de atravessar o objeto. Então, dizemos que isso é um objeto opaco. Então, o conceito de objetos opacos é quando a luz que é absorvida pelo objeto, ela não, olha o dedinho, não é capaz de atravessá-lo. Então, quando a luz atinge o objeto e não é capaz de atravessá-lo, nós chamamos isso de objeto opaco. Então, por exemplo, quando a luz ela não atravessa, por exemplo, um tijolo, já tentaram colocar a luz em um tijolo? Então, você pode observar que não é capaz de absorver. Ou quando coloca, por exemplo, reflete a luz em um tronco de árvore. A luz ela não consegue absorver, ela não consegue atravessar o objeto. Ou até mesmo uma máscara de dormir, né? Algumas pessoas colocam a máscara para poder dormir. Qual é a intenção disso? Quando se coloca aquela máscara para poder dormir? A intenção é que a luz não consiga atravessar e incomodando o seu olhar, né? O seu soninho. Entendido? Então é isso. Página seguinte, a página 118. Bem, por favor. Então, objetos transparentes. Então, quando a luz ela passa pelo objeto em uma trajetória bem definidinha, né? Tem ali o objeto e a luz atravessa, né, por esse objeto. Quando atravessa esse objeto e nos permite ver uma imagem através dele, nós dizemos que ele é um objeto transparente. Então, eu tenho ali um objeto e essa luz ela consegue atravessar esse objeto e você consegue ver a imagem. Então, isso nós chamamos de objeto transparente. E aí, nosso livro ele dá o exemplo do papel celofane. O papel celofane é aquele papel que, se eu não estou enganada, aquele papel que vem, por exemplo, quando vocês recebem uma caixa, né, com um carro, você ganha um carro, aí vem aquela caixa. Aí tem aquela partezinha da frente que tem um tipo de plástico, aquele tipo de plástico, se eu não estou enganada, esse que é o papel celofane. Então, você consegue visualizar a imagem do carro, não consegue? Então, quando um papel daquele, aquele papel que vem na caixa, rapidinho, deixa eu pegar um aqui.
Então, olha só, eu peguei aqui uma caixa de um brinquedo do bem. Olha só. Aqui você pode observar esse material aqui, olha. Esse material que vem aqui na caixa de brinquedo, como eu estou falando, tá? Então, observem que eu coloquei um livro aqui dentro. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Então, eu coloquei um livro aqui dentro. Então, percebam que dá sim para você observar o objeto lá dentro. Por exemplo, aqui é a história do Rei Arthur. Então, esse tipo de material aqui, se eu não estou enganada, esse que é o papel celofane, se eu não estou enganada, tá? Então, é um tipo de material em que a luz pode passar por esse objeto e você consegue visualizar a imagem. Outro exemplo certos tipos de vidro que o livro nos fala aí, até meios como a água e o ar puro podem ser considerados transparentes, ok? Agora o próximo são os objetos translúcidos. Alguns objetos eles não são totalmente opacos, nem totalmente transparentes. É um meio termo. Existem objetos que eles não são totalmente opacos, mas também não são totalmente transparentes, né? Deixando passar um pouco de luz, só um pouco de luz, não totalmente, somente um pouco de luz, mas alterando a sua trajetória. Então, dizemos nesse caso que o objeto é translúcido. Então, quando eu tenho um objeto translúcido, tia? Quando a luz que incide naquele objeto não deixa uma imagem totalmente clara, né? Não deixa uma imagem ali totalmente clara. Então, é um tipo de material que ele nem é opaco, mas também não é transparente. E isso nós chamamos de translúcidos, ok? Por exemplo, aquele papel manteiga que as mamães geralmente têm na cozinha. Ele é um papel em que um tipo de papel que você não consegue visualizar totalmente a imagem. Você não consegue. Se você pegar o papel manteiga e colocar um objeto atrás dele, você não vai conseguir ver com clareza, mas você sabe sim que ali tem um objeto. Então, ele não fica totalmente claro. É um objeto em que ele nem é totalmente opaco, nem é totalmente transparente, o papel manteiga. Alguns vidros também são assim, alguns plásticos também são assim, ok? Tem esse tipo de material. Um exemplo mais próximo os cadernos de desenho, pelo menos da minha época, não sei o de vocês, mas alguns cadernos de desenho tinham a folha do caderno, era um exemplo de papel translúcido. É um material que ele não é totalmente opaco, mas também não é totalmente transparente. Continuando. Página 118. Espelhos e a reflexão da luz. Um objeto que tem sua superfície bem lisa, como a superfície da água parada ou um metal polido, reflete quase toda a luz que o atinge. É por isso que os espelhos são geralmente formados por camadas de metal e também de vidro. Então, nos espelhos planos é produzida uma imagem idêntica ao objeto, mas de uma forma, como vocês sabem, totalmente invertida, beleza? Então, essa é a nossa aula de ciência, que eu fiquei devendo a vocês lá na terça, devido àquela situação lá, dos links e tudo mais, entendido? Então é isso, bom fim de semana a todos e a boa votação, né? E que o melhor para a nossa cidade consiga vencer. Então, que seja segundo o coração de Deus, né? Então, boa votação a todos, que aquele que for bom de fato, que seja honesto, venha vencer, tá? E até terça-feira. Bom fim de semana.